Esta é uma tradução automática gerada por IA. Caros amigos, bem-vindos ao lançamento do Genesis Next. Toda vez que fazemos um lançamento, o processo de construção de um lançamento começa e termina com a mesma pergunta: para quê? Para quê é o componente mais importante para nós? E a partir disso, construímos a versão e, quando terminamos, conferimos se cumprimos aquele para quê. Nesse caso, é muito claro para quê. Se há uma coisa, o sinal nos tempos atuais é o que está acontecendo a partir de novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT, é que a IA está invadindo o mundo. Mas esse processo de invasão do mundo tem sido muito desigual. Por um lado, o que está muito claro é que para os consumidores finais, o uso tem sido enorme. Em minha família, todos os meus filhos, todos os estudantes, todas as pessoas que vejo, etc. usam o ChatGPT ou qualquer outro mecanismo de inteligência artificial generativa para todos os tipos de consultas, para tarefas, para escrever textos, criar conteúdo, etc. No entanto, há um fato específico. Assim como a adoção da IA generativa nos consumidores tem sido tremendamente bem-sucedida, o uso da IA generativa nas empresas tem sido muito mais lento, complexo e desafiador. E é isso que queremos atacar. Ou seja, como podemos permitir que as empresas adotem a IA em um ritmo muito mais rápido do que estão fazendo agora? A primeira coisa que começamos a tentar responder foi o porquê, ou seja, por quê, enquanto na área de consumo a adoção foi muito rápida, nas empresas não foi. Bem, podemos defini-lo com um conceito que vem de termos militares chamado de névoa de guerra, que é o conceito de que há um nível tão alto de incerteza que a tomada de decisões fica congelada. Estou em uma grande empresa, tenho que tomar a decisão de adotar a IA, tenho que tomar um conjunto enorme de decisões, cada uma delas bastante complexa e difícil de saber se estou tomando a decisão certa ou não. Que fornecedor vou usar ou tenho que usar? Existem, sei lá, 20 ou 30 fornecedores no mundo ou mais. E, de repente, os modelos de linguagem grande, LLM, devem ter mais de 200 ou algo assim. Qual deles devo usar? Tenho que me preocupar se tenho segurança, se as pessoas, os funcionários da empresa, terão informações confidenciais. Essas informações vão para o exterior e podem ser usadas indevidamente. Como posso me certificar de que os LLMs não tenham alucinações e façam relatórios que depois serão entregues aos clientes e que contenham informações falsas? Como faço para garantir que todos tenham acesso aos dados internos da empresa e que não haja conflitos? Digamos que eu queira saber meu salário, mas não posso saber o salário do meu colega. Há tantas decisões a serem tomadas que as empresas geralmente ficam congeladas, ficam esperando, ficam em uma situação de esperar para ver, esperando que a névoa da guerra desça. Nossa promessa em Genésicos sempre foi tentar que, nesse momento de névoa de guerra, em vez de tentar fazer com que as pessoas não tomem decisões, o que queremos fazer é que elas possam tomar decisões e, se cometerem um erro, possam mudar rapidamente. De alguma forma, gerar protótipos ou novos projetos para que isso realmente possa funcionar. É por isso que nossa resposta nos últimos 3 anos foi criar uma nova plataforma chamada Globant Enterprise AI, que tenta, de alguma forma, resolver todos esses problemas anteriores sobre os quais eu estava falando. Essa é a primeira coisa. Genesis Next não está sozinho. Ele vem com um companheiro ao lado. O companheiro é chamado Globant Enterprise AI, que nos ajuda diretamente na adoção da IA nas empresas. Mas as empresas também têm outro conjunto de decisões que não sabem como tomar. Uma delas, que eu estava dizendo a ele, era aquela névoa de guerra de quem eu uso, com quem eu me caso. Mas há também outra linha que é a linha do que eu quero usar. Para que eu quero usar a IA nesta empresa? E essa definição também é uma das partes mais difíceis do processo. Digamos que eu queira usá-la para automatizar o contato com o cliente, quero usá-la para algo interno e assim por diante. Novamente, o que queremos fazer, e esse é um componente fundamental do Genesis Next, é que eu possa testar esses novos usos da inteligência artificial em empresas na forma de Geneshus, cumprindo nossa função de sermos agnósticos em relação à tecnologia, ou seja, que eles possam testá-la com qualquer tipo de LLM, com qualquer tipo de banco de dados vetorial e assim por diante. Mas também com uma forma de mudança rápida, ou seja,
que você possa testar essas ideias e ver qual delas funciona e qual não funciona, de modo a oferecer um conjunto muito grande de opções e, em seguida, escolher a que realmente funciona e seguir em frente. Portanto, esse é o primeiro para quê. No final das contas, o que queremos é que o GeneXus Next ajudar a comunidade GeneXus a usá-lo nas empresas de seus clientes e a adotar a IA mais rapidamente. Mas também essa invasão de IA sobre a qual eu estava falando traz um segundo componente bastante interessante que é muito relevante para nós, a comunidade GeneXus. Antes de a IA generativa se tornar um conceito popular, a geração de código gerava um enorme ceticismo, ou seja, toda vez que mostrávamos a alguém novo o que era GeneXus, o primeiro pedido que nos faziam era: quero ver o código. Ou seja, o fato de uma máquina gerar código automaticamente gerou uma série de dúvidas. Todos tinham dúvidas sobre isso. A primeira coisa que eles queriam ver era o código. De alguma forma, sabíamos que no início isso acontecia e depois de um tempo, as pessoas nunca olhavam o código gerado por GeneXus, porque o código que GeneXus gerou é um código determinístico, sólido, que permite gerar 100% de uma aplicação. De qualquer forma, no processo de adoção de GeneXus havia uma dúvida. Bem, isso mudou a partir do lançamento do ChatGPT. Todo mundo tem alguma história de ter feito um programinha, digamos, no fim de semana, em Python, sem saber nada de Python, para fazer compras no supermercado ou coisas do tipo. Em outras palavras, de alguma forma, tornou-se socialmente aceitável que as máquinas gerassem código. Isso é bom para GeneXus, por um lado, porque o que estávamos fazendo se tornou muito mais aceito do que era antes. Muito mais aceito do que era antes. Mas tem um lado um pouco mais complicado, que é o seguinte. Na verdade, o código que gera essa IA generativa é o que podemos chamar de código probabilístico, um código que não pode ser explicado, um código que provavelmente está 90% correto. Como uma ferramenta de produtividade individual, se eu tiver alguém para me ajudar a escrever parte do código, tudo bem. Está muito bem. É algo bastante prático e realmente útil. Agora, se eu quiser gerar automaticamente um sistema empresarial com todos os requisitos de segurança, observabilidade, etc., que uma empresa tem, é impossível usar o código gerado de forma probabilística. Em preto e branco, não há como eu gerar um sistema bancário central que provavelmente tenha pelo menos 500 milhões de linhas de código automaticamente usando IA generativa ou uma forma probabilística. Qual é a maneira? A maneira que usamos, a maneira determinística. Ou seja, no momento da geração do código, a maneira que temos é a maneira de gerar código na empresa. Isso não significa que GeneXus Next não use recursos de IA generativa. O que vamos fazer é usar toda a parte de entender o que as pessoas querem e como eu poderia definir isso na base de conhecimento de GeneXus, usando assistentes inteligentes e agentes avançados que vão me ajudar com isso dentro de GeneXus. Qual é o efeito, o que eu estava dizendo, dessa popularidade da geração de código? Bem, acho que, de alguma forma, a categoria em que estamos, a categoria chamada Low Code, acho que vai mudar de nome, vai ser redefinida e acho que vai mudar de nome. Isso é algo sobre o qual venho conversando informalmente há algum tempo com Gaston Milano e minha aposta é que ela terá um novo nome. Minha aposta em um novo nome é que será Agentic Low Code, que será Low Code, mas com agentes. O que eu quero é que, a partir de agora, eu não queira apenas escrever pouco código, mas quero ter agentes que façam parte do desenvolvimento da construção do sistema. Por exemplo, eu gostaria que toda segunda-feira de manhã houvesse um agente que estivesse verificando todos os problemas de segurança no código. Então, bem, essa é a nova, digamos, mudança de categoria. Queremos estar na vanguarda dessa nova mudança de categoria. Resumindo, pessoal, estamos fazendo o GeneXus Next para cumprir nossa promessa mais sofisticada à comunidade GeneXus, que é ser future-proof. O que queremos é que a comunidade GeneXus seja realmente capaz de ajudar suas empresas a adotar a IA mais rapidamente do que as demais. Esse é o grande desafio da atualidade e esta é a nossa resposta. Caros amigos, muito obrigado. Estamos muito entusiasmados e agora vamos para o painel, onde veremos tudo isso em mais detalhes. Obrigada, Nicolas. Estamos agora nesta mesa com Gaston, Guscar e Federico para falar um pouco mais a fundo sobre GeneXus Next. Depois da introdução de Nicolas,
O que eu quero saber é que tipo de aplicativos ou soluções devemos construir agora nesse contexto. Bem, antes de entrarmos no assunto específico da pergunta, deixe-me dizer à comunidade: estamos lançando uma nova versão do Genexus e estou muito feliz com isso. Estou muito feliz com isso. É uma versão na qual estamos trabalhando há muito tempo. E como o Nicolás estava dizendo, é responder exatamente a essa pergunta. Ou seja, toda vez que começamos a fazer uma nova versão de Genexus, quais são as soluções que temos de construir? O que o setor está pedindo? O tipo de aplicações, indo ao que você estava me perguntando, que tipo de aplicações, que tipo de soluções temos de criar no setor, nos diferentes setores? Na indústria, nas diferentes indústrias para as quais a nossa comunidade trabalha, em diferentes mercados e contextos específicos. Bem, isso tem certas complexidades. Se preferir, complexidades acidentais, além das complexidades do próprio negócio. Em geral, quando há um problema intrínseco ao negócio, de saúde, jurídico, financeiro, de varejo e assim por diante. E há problemas que não são do próprio setor, são problemas que muitas vezes são causados pela própria tecnologia. Bem, muitas vezes eu vou a alguns lugares e pergunto se agora, depois do lançamento do ChatGPT, as coisas ficaram mais fáceis. Na verdade, após a incursão dos modelos generativos, o boom. Pergunto se é mais fácil ou mais difícil criar sistemas. Na verdade, os sistemas que teremos de criar são de um nível muito mais alto de complexidade acidental. Por quê? Bem, porque serão sistemas em que, desde o início, começaremos a dizer: bem, qual é o modelo de inteligência artificial que temos de usar? Se formos usar somente dados internos, quais são os dados e quais são os bancos de dados de vetores que precisamos usar então? Com qual provedor de nuvem terei de trabalhar? Qual é exatamente o modelo de orquestração? Desses modelos, qual vou ter que usar? Porque está claro que o mundo daqui para frente será multimodelo. Vai ser multiagente, vai ser multiestrutura com diferentes estruturas da Microsoft, da OpenAI, da Anthropic, do Google, do Salesforce e assim por diante. Não haverá apenas um provedor, ou um tipo de modelo, ou um tipo de estrutura. E isso gera muitas complexidades quando se trata de criar os sistemas que vamos criar. E você me dirá: bem, você falou sobre todas as complexidades, mas quais são os sistemas que vamos construir? E bem, isso é algo que estamos analisando e reimaginando hoje em dia. Em primeiro lugar, vamos construí-los, espero, na comunidade, onde as experiências serão realizadas. E em segundo lugar, o que eu sei sobre esses sistemas é que eles são muito mais complexos. Há pouco, o Nicolas falava sobre uma nova categoria, onde está a Genexus, que é Agentic Low Code. Para os que têm alguns anos mais que eu, Genexus passou por várias categorias, desde ferramentas Case, RAD, Rapid Application Development, até Low Code. Agora dizemos que estamos em uma nova categoria, Agentic Low Code. Pode explicar melhor o que isso significa? É claro que me parece que colocar isso, esse é um termo, digamos, como o Nicolás disse, que foi discutido com o Gustavo, com o Fed, e o Gabriel trouxe para a mesa, o Gabriel Simonet levantou o tema, porque, bem, como sentimos realmente que o low code tem várias coisas como construir, escrevendo pouco código, a partir do conhecimento prévio, acumulado e compartilhado. É assim que concebemos o low code. Nem todo mundo o concebe dessa forma, mas isso é um pouco exagerado, com toda a imensa nova capacidade dos agentes que a IA generativa trouxe. Quando vemos isso no ChatGPT, o que podemos pedir, o que ele nos compreende em muitas coisas, que posso subir imagens, etc. E com isso, posso chegar a certas conclusões e, a partir daí, construir. É o que incluímos agora com Agentic. O termo Agentic vem de mãos dadas com o poder de forma automática, baseado no conhecimento, poder sintetizar o que é o modelo Genexus e combinar inteligência artificial gerativa com inteligência artificial simbólica, em vez de ir do ponto A ao ponto B direto com a IA generativa, tenha um ponto intermediário onde eu saiba que a partir daí chegarei perfeitamente à solução final. Chegar ao modelo da solução final antes de chegar diretamente ao código. Isso nos dá uma previsibilidade para poder fazer o que o Nicolás dizia, gerar um sistema de core banking. Estou dizendo que outro dia estávamos no evento da Bantotal e eu estava pensando, a inteligência artificial realmente construiu um sistema bancário central
mas não foi a inteligência artificial generativa, foi a IA simbólica. Agora, se combinarmos as duas, conseguiremos tornar o core banking previsível, repetível e, por sua vez, vamos poder expandir com uma orquestração através da IA generativa. Muitas das áreas que são necessárias para esse setor específico, mas como eu disse, isso é o mesmo para outros setores. Neste mundo de muitos LLMs, muito vibe coding, muitos copilots, qual é o valor que o GeneXus agrega? Qual é o diferencial único, real e estratégico que o GeneXus tem? Bom, o diferencial aponta exatamente para isso que eu mencionava antes. O diferencial é realmente poder construir de forma repetível sistemas de missão crítica, não uma página web, não simplesmente um aplicativo. Construir aplicações de missão crítica significa que eu preciso executar sempre corretamente as regras de negócio. Que, em minha modelagem de dados, tenho de ser capaz de acessá-los e gerá-los bem o tempo todo. Sem ir mais longe, hoje todos os modelos de fronteira, os modelos mais importantes, e é isso que temos hoje, com benchmarks internos, não podem gerar uma normalização como o GeneXus a gera. Eventualmente, com uma tabela funciona, com 2 tabelas funciona, com 3 tabelas funciona, com 4. Ele começa dependendo do número de atributos, relacionamentos e dependências funcionais. Com muitas dependências funcionais, você realmente começa a ter problemas com o acesso aos dados. Portanto, não podemos jogar roleta no acesso a dados, não podemos jogar roleta fazendo contas. Ninguém em nossas casas gostaria de fazer isso. Em um coro bancário, não quero jogar roleta fazendo contas. Isso é uma coisa. A precisão das coisas que eles fazem, a eficácia das coisas que nós fazemos. Quando eu gero frases, não quero ter problemas de segurança. Mas, por outro lado, se me pedirem para repetir exatamente o que acabei de fazer, eu posso repetir. E se me pedirem para repeti-lo com alguma pequena alteração, pequenas ou médias mudanças, eu posso fazer isso mantendo realmente o que é evolução. É um diferencial único que não está disponível no mercado atualmente, algo como o GeneXus. E a última coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Eu entendi que GeneXus Next traz toda a inteligência artificial simbólica e, ao mesmo tempo, a inteligência artificial generativa. Se adicionarmos a isso ou integrarmos o Globant Enterprise AI, que nos permite construir soluções agênticas, por que dizemos que GeneXus faz parte do Globant Enterprise AI e vice-versa? Bem, isso se deve a uma coisa que dizemos toda vez que iniciamos um lançamento. O que precisa ser construído e como o construímos. Já falamos sobre como o desenvolvemos, que faremos um ID agêntico e agora Fed e Guskar. Vamos esperar que eles possam mostrar isso e nós iremos para a substância e estaremos mostrando isso com exemplos e tudo mais. Por outro lado, nós nos concentramos no que precisa ser construído. Na década de 80 havia sistemas monolíticos com um acesso a um repositório central, com telas verdes ou linha de comando ou qualquer outra coisa. Portanto, configuramos esses tipos de coisas diretamente no GeneXus e foi assim que evoluímos. Agora, como eu estava dizendo antes, o que temos que construir hoje em termos de infraestrutura para fazer GeneXus funcionar de forma coesa com tudo o que já existe é de um nível tão alto de complexidade que decidimos fazer isso em uma plataforma que forneça tudo de uma só vez, sem precisar ficar construindo e dizendo, bom, preciso de uma base vetorial, preciso definir um agente que tenha esse protocolo, preciso definir projetos para esse projeto, usuários, a governança de tudo isso, que preciso dimensionar isso, que preciso que essa infraestrutura seja eventualmente multirregional e que eu esteja servindo o meu sistema em diferentes partes, na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Preciso de diferentes modelos, etc. Tudo isso nós consolidamos em uma plataforma que chamamos de Globant Enterprise AI e que funciona como o runtime desses agentes que vou estar construindo. Essa nova camada poderá ser implantada exatamente em todos os lugares onde o GeneXus sempre permitiu implantar. Então, aos sistemas atuais, lhe vou poder anexar todos esses componentes para que eu não tenha que estar orquestrando-os, monitorando-os. Aliás, eventualmente, ter erros que podem me custar muito dinheiro em um aplicativo corporativo. É por isso que criamos o Globant Enterprise AI, inclusive com um foco muito forte no que o mercado precisava e no que os sistemas de missão crítica precisavam para essa era agêntica. Em poucas palavras, GeneXus Next
juntamente com o Globant Enterprise AI, permite que as organizações criem os aplicativos necessários nesse contexto e, ao mesmo tempo, possam implantar aplicativos de IA na nuvem que desejarem, usando os LLMs que desejarem. Poderíamos dizer que GeneXus Next, juntamente com Globant Enterprise AI, é uma combinação dos dois. Permite que os clientes tenham uma plataforma sólida e, ao mesmo tempo, cumprimos nossa promessa de future proof. Gosto do fato de você ser muito mais claro do que eu ao explicar algumas coisas. É um resumo espetacular. Portanto, o que nossos clientes criam hoje pode continuar a ser mantido e evoluir no futuro. Exatamente. Bem, agora vamos avançar um pouco mais para entender como criamos esses aplicativos que o Gaston mencionou. Para isso, vamos conversar com Federico e Guscar. Hoje estamos lançando a primeira versão de uma nova edição de GeneXus. Diga-me, Fed, por que GeneXus Next é importante para você? Bem, sem dúvida é muito importante porque, como Gaston acabou de dizer, é o resultado do esforço e trabalho de vários anos de uma equipe muito grande construindo uma grande versão. É por isso que estamos muito orgulhosos do GeneXus Next que estamos lançando. E ele também tem recursos técnicos muito interessantes. Por exemplo, agora temos um IDE que é multiplataforma, portanto, podemos usá-lo A partir de um computador Windows, como estamos acostumados, E o Mac também? sim, ou de um computador macOS e também do Linux. E outra inovação que temos em termos de tecnologia do IDE em si é que agora eles são executados em 64 bits, que é outro recurso que nos foi solicitado com frequência. E por fim, o que mais gosto nele é que também tem o modo escuro. Então, isso é bom, seu favorito. Isso também foi solicitado muitas vezes. Agora reclamam da falta do modo branco. Por que não temos o modo branco? Nós vamos ter. Guscar, diga-me por que isso é importante para os clientes. Bem, para fornecer essa tecnologia que permite que nossos clientes desenvolvam aplicativos da maneira agêntica possível, aplicativos agênticos, para resumir de certa forma, é tremendamente importante. Portanto, para mim é um desafio. É super divertido estar neste momento porque é uma edição que está divina para explorar, aprender e fazer coisas inovadoras. O que os clientes precisam hoje? Sim, e fornecer isso aos clientes. Eu adoro. O que ele traz ou quais são as características do GeneXus Next? Diga-me os 3 mais importantes. Bem, vamos ver. Acho que a primeira coisa é que se trata de um IDE agêntico. Quando digo que é um IDE agêntico, estou falando de um IDE do GeneXus, que conta com um agente ou um arquiteto, que conhecemos como Nexa, que na verdade coordena o trabalho de vários agentes de inteligência artificial. Agentes que te ajudam no desenvolvimento, ou seja, você cria uma solução e com esses agentes pode alimentar essa solução com mais conhecimento, mesmo sem a necessidade de conhecer a sintaxe ou sem ter que dominar uma série de partes do GeneXus, porque o próprio agente ou esse arquiteto que conhecemos como Nexa sabe muito sobre GeneXus. Portanto, é como desenvolver tendo um desenvolvedor sênior de GeneXus ao seu lado, que está diretamente criando conhecimento para a base de conhecimento, ou mesmo explicando conceitos para você, ou ajudando-o ou dando-lhe sugestões de implementações. Acho que essa é a primeira coisa. Ter um IDE autêntico significa ter alguém realmente presente e que desenvolve com você. Mas então, se eu interpretei corretamente, com a Nexa eu não precisarei conhecer GeneXus. Bem, não acho que você não precisará saber tanto assim. A primeira coisa que você precisa saber em toda essa era de inteligência artificial é que, de alguma forma, as perguntas começam a ser mais relevantes do que as respostas. Portanto, no final do dia, você sempre achará que sabe qual é a sua intenção, qual é a sua pergunta e como expressá-la. Mas será mais fácil. Totalmente. Então a resposta será dada pela Nexa, digamos, ou ela o ajudará a dar essa resposta. Mas então, sempre que com GeneXus tivemos isso, o mais importante é saber sobre seu negócio e a tecnologia é como uma anedota, digamos, como uma implementação desse conhecimento. Bem, no momento, é muito mais relevante entender qual é o seu negócio e quais são as oportunidades de desenvolver aplicativos. Porque na parte de implementação, você tem um assistente, um agente, um arquiteto chamado Nexa, que te ajuda em tudo o necessário para implementá-los. Portanto, as perguntas são muito mais relevantes ou as propostas são muito mais relevantes do que as respostas. Muito bem, você vai me mostrar o GeneXus Next? Agora estamos olhando o GeneXus IDE. Este é o GeneXus Next. Aqui, no lado direito, temos o acesso para falar com o Nexa. O Nexa
como o Gustavo estava dizendo, é o nosso agente que nos ajuda e nos auxilia. Nosso melhor amigo. É isso mesmo, e aqui podemos ser tão específicos ou falar com ela em um nível tão alto quanto quisermos. Neste caso, por exemplo, estou pedindo a ela que me ajude na criação de um domínio, porque sei que essa é a minha intenção. Então eu falo com você, em termos de objetos Genishus e assim por diante, com os quais já estamos acostumados. Mas também posso usá-lo para me ajudar a criar as estruturas do aplicativo, e para isso peço-lhe que crie entidades de um determinado modelo do aplicativo. Portanto, aqui vamos começar criando uma categoria de transação para definir as categorias que usaremos mais tarde neste sistema de agência de viagens. E bem, aqui, como podemos ver, criei facilmente a estrutura da transação com as informações que solicitei, mas mais tarde, à medida que eu continuar a usá-lo, posso pedir a ele que crie estruturas mais complexas relacionadas às estruturas que ele já criou para mim. Por trás de tudo isso, não há apenas um agente. Há muitos deles, como o Gustavo também disse antes. Temos o Nexa, que é o orquestrador inteligente de tudo isso. Ele é o arquiteto principal que entende profundamente a minha intenção. E quando ele consegue identificar qual é essa intenção, a Nexa conta com um conjunto de especialistas, cada um deles especializado em realizar algumas das tarefas mais particulares de desenvolvimento de aplicativos dentro de Genishus. Por exemplo, temos um especialista que conhece de estruturas de dados, temos outro especialista que conhece a linguagem procedural Genishus, temos um especialista que conhece a navegação, temos especialistas para o design de telas e muito mais. Todos esses especialistas residem na Globant Enterprise AI, para a qual também temos alguns benchmarks avançados e internos que usamos cuidadosamente para poder escolher qual modelo de inteligência artificial é o mais adequado para cada um desses especialistas. Dessa forma, também podemos ajustar o treinamento, podemos variar um pouco a temperatura e testar qual deles tem melhor desempenho. Realmente, digamos, o trabalho que a equipe do Fed fez é simplesmente fantástico mesmo. A Nexa é fantástica. Tenho acompanhado sua evolução, exatamente como o Fed mencionou. Começamos criando um domínio, depois queríamos criar transações, mas os contextos dos modelos eram pequenos e, por isso, enfrentávamos limitações com o contexto do modelo. Hoje estamos realmente com um agente, não é apenas uma chamada, um LLM que eu digo para você fazer isso e aquilo, mas esse agente tem como contexto a base de conhecimento e esse é o valor que virá, ou seja, quando você começar a trabalhar de uma maneira diferente, quando você começar a escrever, talvez o que muitos não fazem, ou seja, hoje, escrever um documento primeiro é muito mais fácil. Posso adicioná-lo à base de conhecimento e a partir desse documento, posso entregá-lo à Nexa e dizer, bem, quero passar pelo processo com esse documento e sem avançar mais, posso implementar um protocolo completamente novo. O que outro dia eu estava fazendo em uma base de conhecimento do Agent Commerce Protocol, que precisa implementar APIs, precisa manter sessões nos dados, precisa ser exposto e precisa fazer callbacks. E a Nexa criou as transações para mim, criou os procedimentos, criou as APIs, criou os domínios com os domínios enumerados e os expôs ao mundo externo. O trabalho que foi feito na produção do GeneXus Next é realmente fantástico nesse ponto específico e estratégico. Desculpa, Fed, por ter interrompido a sua história envolvente e inspiradora. E aqui, como podemos ver, o resultado de tudo isso foi a criação de todas essas estruturas. Aqui, o que estava acontecendo era que ele estava construindo-as progressivamente, à medida que avançava na aplicação dos requisitos que indiquei a ele. Então, o resultado final foi conseguir essas estruturas com dependências, chaves estrangeiras e tudo mais. Tudo isso sendo criado automaticamente para mim. O que entendo que você está dizendo é que todas essas intenções que você manifesta para a Nexa são sintetizadas em uma base de conhecimento e, a partir delas, eu consigo gerar os aplicativos. Ou seja, como essa intenção se torna conhecimento formalizado em uma base de conhecimento, ela continua sendo tão válida quanto antes. Para contribuir com valor, preservar o ativo de valor ou manter o ativo digital dos nossos clientes dentro de uma base de conhecimento. Sim, é isso mesmo. Nexa é um instrumento para povoar e enriquecer a base de conhecimento. Para alavancar ou capacitar o desenvolvedor. Então, a primeira característica é voltada para GeneXus Next, que é um agente para facilitar ou simplificar a vida dos desenvolvedores.
Um cliente GeneXus hoje já tem uma base de conhecimento para trabalhar. Então, quando eu tenho essa base de conhecimento, às vezes o desafio é alterar, como o Fed mostrou, aumentar ou mudar, melhorar o modelo de dados e, às vezes, os desafios são muito mais específicos. Por exemplo, eu poderia dizer, se você me der um minuto, eu lhe mostrarei. Eu poderia, em uma base de conhecimento, nesse caso, seguir o exemplo do Fed da agência de viagens. Na verdade, minha intenção é, o que eu tenho é perfeito, mas acho que vou criar uma API REST sobre isso. Quero publicar isso em cima das mesmas estruturas que tenho, quero publicar uma API. Então, a Nexa é capaz de me dizer, o que você precisa fazer é isso. Estas são as transações, estas são as entidades que identifiquei. O que você teria que fazer é um procedure que publique uma API como REST. Inclusive, ele me diz, bom, isto é o que você teria que fazer, se quiser eu faço por você. Especifica um pouco mais sobre quais objetos você quer, sobre quais entidades da sua base de conhecimento você quer gerar uma API. E quando eu especifico isso, ele vai e a cria diretamente. Então, um pouco na linha do que Gaston estava dizendo, não se trata apenas de criar conhecimento de estruturas de dados, mas ele tem um conhecimento tão profundo de GeneXus que diz, bem, uma API é um objeto, uma API em GeneXus, que precisa ter procedimentos que passem pelo banco de dados e retornem essas informações em um formato que possa ser entendido por quem quer que receba essas informações. Não se trata apenas de pensar no modelo de dados, mas pensar em alguém que tenha uma API first. Se você tem uma base de conhecimento, eu sou o GeneXus. Se você tem uma API first, você tem uma maneira muito fácil de fornecer uma API se usar a Nexa. Porque toda essa codificação e todo esse conhecimento podem ser processados em 2 minutos. Bem, talvez um pouco mais de 2 minutos, mas digamos 5. Gizi, hoje você fez uma pergunta. Você disse, bem, se eu tenho ou não que parar de aprender GeneXus. Na verdade, GeneXus, a linguagem que a Nexa gera, é um meio termo entre intenção e código. Se o Gustavo realmente lhe perguntasse, bom, eu tenho que fazer para a agência de viagens os dados e as APIs e assim por diante. Realmente, e o que será apresentado no final é o que acontece hoje, que um monte de código é gerado, digamos, com um monte de pequenos truques e um monte de coisas acontecendo lá embaixo. E eu realmente tenho que monitorar isso. É muito mais complexo do que monitorar o que GeneXus faz hoje, que eu sei que, por exemplo, não preciso monitorar as instruções de seleção. Sei que não preciso monitorar a injeção de SQL. Sei que não preciso monitorar cross-site scripting no lado UX. Portanto, passar por essa linguagem intermediária também nos dá esse ponto de supervisão que algumas pessoas estão chamando de especificação executável e outros tipos de coisas. Mas já previmos que a partir daí terei que supervisionar muito menos. De qualquer forma, tenho que supervisionar porque posso confiar naquilo que me gerou, eventualmente, a Nexa. Mas não vamos nos esquecer, como estávamos dizendo hoje, que talvez seja 98% de precisão. Portanto, terei de supervisionar e corrigir algumas coisas em uma linguagem que sei que é totalmente determinística. E esse é o agente que low-code novamente. Em outras palavras, a partir do agente que gerou algo que eu vou supervisionar, e esse é o low-code. Estivemos vendo então o primeiro pilar, que é o IDE, que permite aos desenvolvedores criar aplicativos de forma mais fácil. Fale-me agora sobre o segundo pilar do GeneXus Next. Bem, a primeira coisa a esclarecer com GeneXus Next em relação aos aplicativos que geramos é que tudo o que já vem de GeneXus ainda temos em GeneXus Next, ou seja, temos Java, Net, Android, iOS, Angular. Da mesma forma que mantemos a base de conhecimento em nível de arquitetura, também mantemos os geradores. Não se trata de rasgar e fazer tudo de novo. Às vezes ouço as pessoas falarem sobre ondas de software como uma onda que substitui a outra. Na verdade, acho que são mais estratos, ou seja, mais estratos geológicos. Digamos que uma camada se acumula sobre a outra. Portanto, acho que a primeira coisa é ter tudo o que você tinha, essencialmente os mesmos geradores e a mesma abordagem. E o segundo é a parte agêntica, que, se quiser, pode não ser o tema mais chamativo ou sexy. Mas, de certa forma, acho que não podemos minimizar o primeiro pilar, porque os agentes estendem e potencializam muitas das coisas que já vínhamos construindo há muitos anos com o GeneXus. Quem sabe o Fed queira compartilhar um pouco da história agêntica nesse ponto. Sim, na verdade, em primeiro lugar, eu também gostaria de dizer que entre os novos recursos que podemos modelar dentro dos aplicativos, GeneXus está a questão dos bancos de dados vetoriais. É o tema dos bancos de dados vetoriais que Gaston mencionou antes.
Há algum tempo, Postgre, SQL Server e MySQL suportam tipos de dados vetoriais nas tabelas. Então, em GeneXus, decidimos adicionar suporte para o tipo de dados embedding como um tipo de dados para um atributo, o que nos permite fazer esse tipo de aplicativo que eventualmente tem pesquisa semântica ou usa vetores para calcular distâncias e assim por diante, com base na relevância da consulta. Então, para isso, também temos um exemplo que eu gostaria de mostrar a você. Aqui temos o aplicativo Travel Agency, que é o que estamos usando como referência. Este é o front-end do Angular, que, como você pode ver, foi muito bem projetado. Temos esse campo de pesquisa aqui na parte superior, onde podemos pesquisar diferentes tipos de atrações turísticas interessantes que podemos querer visitar na viagem que estamos planejando. Então, por exemplo, aqui buscamos museus na França e ele nos gera uma lista reduzida com os diferentes tipos de museus disponíveis para visita no país. E isso foi possível utilizando a relevância entre o resultado da busca e a consulta feita. Como você deve ter visto, quando modelamos as estruturas, em nenhum caso colocamos na descrição ou em qualquer coisa que fosse na França. E aqui na busca não estamos pesquisando por país, mas estamos usando isso. Em mais um caso, em outro exemplo, o que estamos fazendo é pesquisar atrações em altura. Em um lado da atração, colocamos que ela estava em altitude. E ainda assim, aqui vemos claramente que ele nos mostra diferentes opções, como por exemplo, o Monte Fuji, o Pão de Açúcar brasileiro e algumas outras opções relevantes e interessantes. Eu adorei. É boa essa busca semântica. Eu consigo pensar em vários padrões para encontrar onde ir nas minhas férias sem precisar ser tão preciso no que estou procurando. Acho que há algo muito interessante sobre o tipo de aplicativos que você pode fazer, que já está indo em direção à genética. Federico estava apontando mais para a inteligência artificial ou para o tipo de dados. Incorporação do tipo de dados. Mas há também outra parte, que é a nova era, ou a era da Agentics, que é poder definir. Na base de conhecimento, um objeto agente. E esse objeto agente, basicamente, o que faz é combinar uma parte de prompt, que informa as pessoas qual é a minha intenção, uma parte de contexto, que informa com quais dados ele vai trabalhar e em que contexto ele deve trabalhar, e uma parte de tooling ou ferramentas que eu realmente digo a ele, bem, em caso de necessidade, você pode contar com essas ferramentas para acessar outras informações, ou consumir outros serviços, ou operar um pequeno robô, ou acender uma luz. Então, a parte mais divertida que vem agora é o objeto agente, porque ele é definido diretamente dentro da base de conhecimento, reúne esse conhecimento nesse tipo de objeto e passa a ser um objeto nativo da própria base de conhecimento. Um objeto que eu posso invocar, integrar, utilizar como qualquer outro, como um procedimento, um painel ou o que for necessário. Então, de certa forma, é isso que libera o poder agêntico no desenvolvimento de aplicativos. Sim, Gustavo. E desculpe-me por interrompê-lo, porque o que você estava dizendo sobre ter um objeto agente realmente dentro da base de conhecimento e poder defini-lo é uma das coisas das quais eu acredito que fizemos uma enorme simplificação, justamente para reduzir aquela complexidade acidental que eu comentei com vocês no início, sobre como combinar tudo isso. Porque essa coisa simples que o Fed mostrou de poder dizer cada atração ou cada viagem com algo vetorial e depois poder consultá-la, etc. Qual base de conhecimento, qual base vetorial usar, etc. Estamos ocultando isso por meio do objeto agente, onde, por um lado, todos entendemos. É mais fácil entender uma coisa simples como o fato de um agente tem um contexto, como você mencionou, e que eu posso operá-lo por meio de determinados procedimentos que tenho na base de conhecimento. Isso simplesmente conecta tudo e, na verdade, uma das coisas que as empresas não estão conseguindo fazer é exatamente por causa da conexão com seus dados e com a forma como estão seus sistemas atuais. Por que isso acontece? Porque em toda comunicação há autenticação, privacidade de informações e assim por diante. Para acionar o mesmo e para a combinação de agentes, também automaticamente posso dizer a um desses agentes que definimos aqui em GeneXus que ele pode usar outros agentes. E quando colocamos isso em prática, não se trata mais apenas de acessar dados, mas colocamos vários agentes para trabalhar uns com os outros. Estamos criando processos dinâmicos de uma certa maneira. Há algumas coisas que ainda não se sabe exatamente qual é a melhor maneira de fazer, mas nós, da GeneXus, oferecemos as duas formas de dizer, bem, quero ir do ponto A ao ponto B.
Posso usar um conjunto de agentes para que eles decidam como chegar lá? Qual é a melhor maneira de ir do ponto A ao ponto B? Teste-o e, se perceber que não está funcionando, posso fazer um diagrama. Nos diagramas de fluxo de trabalho que temos hoje em GeneXus Next, os agentes já podem participar. Portanto, posso fazer algo orientado com um processo ou posso fazer algo como dizer, bem, juntem-se e descubram. Descubram como ir de A para B. Assim, não entraremos em discussão sobre qual é a melhor maneira de fazer isso, porque você tem que avaliar em cada etapa, para cada realidade, qual é a melhor maneira de fazer isso. Minha sugestão é começar de forma simples, começar com um único agente. Se você perceber que precisa abstrair alguma parte, comece com 2 ou 3 agentes trabalhando juntos. Tente confiar que os LLMs são ótimos orquestradores em muitos casos, e se perceber que eles não estão orquestrando tão bem assim, comece a desenhar, faça um esboço da lógica, da estrutura e use todos os recursos que podemos aplicar no GeneXus Next. Podemos ver? Veamos isso com um exemplo, Fed. Sim, eu ia dizer que não há dúvida de que a combinação de prompts, context e tools gera uma quantidade infinita de possibilidades. Aqui, se você me permitir, vou mostrar um caso muito simples que integramos no aplicativo de agência de viagens. O que vamos fazer é no back-office da agência de viagens, onde temos que carregar as atrações que nos interessam e oferecer viagens para esses destinos. O que fazemos é digitar o nome de uma atração que existe na vida real. Em seguida, temos um agente que pode acessar informações disponíveis publicamente na internet para carregar as informações que descrevem essa atração. Ele nos fornece uma imagem da atração. Ele acessa, por meio de ferramentas, informações sobre as categorias que tenho em meu sistema de negócios, para que eu possa categorizar essa atração adequadamente. E também me diz em que país ela está localizada e em que cidade. Deixe-me ver se entendi direito. O que você está dizendo é que eu acesso informações públicas e pueblo meu banco de dados privado, digamos fechado, com essas informações públicas. Mas não é assim, digamos, que eu as processe com outros agentes que classificam, por exemplo. E a classificação atribuída a ela não é uma classificação universal ou inventada por alguém, mas é uma classificação que é mais relevante para mim, que tenho meu próprio banco de dados. E bem, as informações geográficas também me parecem bastante claras. É assim, digamos. Então ele está combinando informações de ambos os mundos, digamos, na entrada de dados nesse caso, certo? É isso mesmo. Tudo feito com o Object Agent? Exatamente. Voltando ao que você estava dizendo antes. A hora que você quis a transação GeneXus e todo o poder que GeneXus tem para gerar um banco de dados relacional e aplicações, certo? Combinado com o poder do agente para resolver alguns cenários. Nesse caso, ele está chamando um objeto agente dentro da base de conhecimento. E como ele é chamado? E como ele é chamado? É um chamado, nada mais. É isso que ele é. Um valor, digamos assim. É uma parte natural do desenvolvimento de GeneXus. Isso é bem interessante, não é? Porque muitas vezes, quando falamos sobre agentes, acabamos ignorando casos como esse. A primeira coisa que vem à mente é: preciso colocar um assistente no canto direito da tela conversando com o usuário, certo? Quando, na verdade, o uso de agentes pode ir muito além disso. Bem, temos alguns deles agora. Claro, vamos mostrá-los agora. É isso que todos estão esperando, mas esses tipos de exemplos são, digamos, os mais óbvios. Os casos evidentes, que certamente já estão em transição, estamos passando por eles. Mas essas outras coisas que mostramos, e é por isso que eu estava perguntando como chamamos isso, talvez ainda não sejam tão conhecidas pela comunidade. Como eu chamo um agente? Bem, eu o chamo como se fosse um proc. Portanto, ele tem entradas e saídas, e posso chamá-lo de qualquer lugar que eu chamaria de proc. O que estamos mostrando aqui, qualquer pessoa pode baixar esse exemplo. Se você quiser saber especificamente qual agente é usado e como ele é chamado, você o verá. Porque eu acho que isso às vezes não fica tão claro. Essa ideia que eu comentava de combinar esses agentes e colocá-los em diferentes fluxos. Aí isso faz com que, se pensarmos dessa forma, com tarefas pequenas e específicas, possamos começar a incorporar agenticidade em nossos sistemas, sem precisar dizer, vou expor algo ao público, e para isso você precisa ter outros tipos de avaliações, verificações, etc, etc. E o ideal é começar com coisas que realmente geram valor, porque o LLM funciona muito bem como tradutor. Então, como você estava dizendo, eu traduzo o que está no mundo para formatos que eu sei lidar. Uma taxonomia, por exemplo, ou qualquer outra estrutura, e armazeno isso na minha base de conhecimento. Com isso, eu alimento e amplio as informações que já tenho com dados do mundo externo e passo a expor essas informações aos meus clientes de forma muito mais enriquecida. Sem dúvida, os cenários possíveis são infinitos,
Você pode gerar resumos ou expandir descrições, fazer análise de sentimentos e muito mais. Há inúmeras possibilidades. Sim, lembro-me do que o Nicolás disse há algum tempo. O problema também é a oportunidade dentro do texto. Embora a gente sempre tenha se concentrado nos números com tudo o que é textual, agora temos uma ferramenta maravilhosa para aproveitar isso ao máximo. A propósito, nesta etapa, vamos tentar não nos concentrar nos números, porque se quisermos nos concentrar nos números, vamos dar às pessoas outra ferramenta e vamos nos concentrar no texto, imagens, vídeos, na multimodalidade que esses agentes têm. E aqui vou lhe mostrar uma última maneira de criar agentes usando o nosso agente Nexa, porque tudo isso sobre agentes é algo novo. E bem, como você estava dizendo, como eu o chamo, como eu o escrevo, qual é a sintaxe para escrever um agente e assim por diante. Temos toda a documentação no wiki que contém muitos detalhes e aqui a Nexa pode consumir essas informações. É uma ferramenta que a Nexa tem disponível. Então, a Nexa acessa o wiki, digamos. Portanto, ela sabe como escrever. Então, você está me dizendo que vai usar o agente Nexa para criar outro agente? Certo. Então, aqui estamos vendo como o Nexa está me sugerindo como deve ser o agente que estou solicitando. Ele está me dando uma proposta de como eu poderia escrevê-lo e diz que se você quiser, posso adicioná-lo. Sim, quero. Depois de confirmar, aqui temos o resultado. Em seguida, usamos a própria Nexa para gerar novos agentes. E isso é um grande valor para mim, por um lado, para os usuários existentes do GeneXus, que podem explorar os recursos disponíveis, aprendê-los rapidamente e saber como usá-los e assim por diante. Mas também é um grande valor para os novos usuários de GeneXus que não sabem como é a linguagem GeneXus, como modelar um recurso ou outro. A Nexa pode ajudá-los e ensiná-los a atingir esses objetivos. E aqui vai apenas um comentário, isso é global. Todo mundo fala sobre agentes, mas não há uma única definição de agente, não há uma única linguagem de agente. Portanto, você pode fazer isso em uma estrutura JavaScript de um jeito e de outro. Existem 800.000 DSLs, vamos chamá-las assim. Acho que chegamos a uma definição muito boa e muito simples em GeneXus. Muito concreta. Sim, muito concreta em relação ao que queremos e muito integrada ao que as pessoas já têm hoje na base de conhecimento. Não fizemos uma grande invenção de sintaxe, portanto, você pode chamá-lo como um proc, pode chamá-lo de qualquer lugar e esperamos que você o utilize bastante em seus sistemas. Guskar, você tem algum caso que possa me contar sobre a integração do GeneXus com a inteligência artificial, com o Globant Enterprise AI? Sim, há uma série de casos, depende um pouco. De alguma forma, o potencial das ferramentas GeneXus Next e Globant Enterprise AI é enorme. Por outro lado, a realidade, como estávamos dizendo hoje, está se expandindo de números para letras. Então, de certa forma, você olha para a quantidade de oportunidades, isso abre um oceano de oportunidades para aplicar essa tecnologia em diferentes cenários. Conte-me uma. Estivemos envolvidos em vários projetos, seja com o GeneXus Next ou com o Globant Enterprise AI. Há um, por exemplo, que é um cliente que tem um processo de validação de investimentos. Portanto, o que eles recebem historicamente, eles sempre fizeram dessa forma. Recebem uma pasta com várias faturas impressas, ou a foto da fatura, ou escrita à mão, e uma planilha do Excel com os detalhes de cada uma das faturas. E alguém pegava todas essas informações e as processava manualmente e dizia: esta fatura é válida, não é válida, está correta, não está correta, corresponde, não corresponde, com os critérios de aceitação para o tipo de despesa que estava sendo feita. Obviamente, isso levava dias para validar cada um desses lotes de informações que chegavam. Então, o que foi implementado foi um aplicativo que processa ou pré-processa todas essas informações. E no final, a planilha Excel acaba sendo enriquecida com dados como qual foi o agente que interpretou cada uma das faturas. Reconhece que é uma fatura, reconhece o que está sendo gasto e de alguma forma diz, bem, essa fatura é válida, não é válida, corresponde, não corresponde, em uma espécie de semáforo vermelho, verde ou amarelo. Portanto, novamente, não é o agente que faz tudo, o aplicativo faz tudo, tudo é combinado em uma plataforma de desenvolvimento combinada.
É um pouco como o Gaston estava dizendo. Também não posso ter uma parte de cada um, porque eu me exponho a muitos riscos de perda de informações, segurança e uma série de outras coisas. Portanto, há um caso específico, é claro. Agora, há inúmeros casos em que estivemos envolvidos e muitos outros estão por vir. Acho que temos um terceiro ponto importante a tratar. Nesse novo contexto de aplicações agênticas, surge uma nova preocupação. Quando entramos no mundo enterprise, todas essas aplicações agênticas precisam ser feitas em um ambiente seguro, confiável, controlado e com governança adequada. O que nós oferecemos para isso? Bem, o que temos é que os aplicativos que geramos com GeneXus podem ser implementados da maneira tradicional, como estamos acostumados, em um ambiente de nuvem ou em nossas próprias infraestruturas, ou como nossos clientes quiserem. E depois, o que se agrega a isso é a integração plena e contínua com o Globant Enterprise AI, que passa a fazer parte do runtime da nossa aplicação. Os agentes que nós desenvolvemos na nossa base de conhecimento inteligente são publicados e executados no Globant Enterprise AI. Então, nosso aplicativo, quando precisa acessar um deles, o consome por meio de uma invocação direta. E se o agente que eu defini precisar de acesso a ferramentas para poder executar sua função, ele retornará ao meu aplicativo a instrução para executar a ferramenta que será executada localmente no contexto do meu aplicativo. Em outras palavras, o Globant Enterprise AI faz parte do tempo de execução do nosso aplicativo. Sim, de alguma forma tem que ser um ambiente muito controlado, com muita governança. Preciso ver cada solicitação, cada usuário, quanto estou investindo e quanto estou gastando, que eu tenha grades de proteção que me protejam contra vazamento de informações ou respostas inadequadas ao ambiente. Toda essa sofisticação, Gaston estava falando um pouco sobre isso, está encapsulada na Global Enterprise AI. Portanto, o lugar mais seguro, governável e certo para executar, não apenas entre plataformas, mas com todos os atributos não funcionais de que você precisa, é a Globant Enterprise AI. Então, digamos, é aí que entra o tempo de execução. Por exemplo, nesse tempo de execução, estamos caminhando para um mundo multiagente, como eu estava dizendo hoje, e para esse mundo multiagente, você também precisa estar preparado. Não vai ser apenas o seu agente, mesmo que seja de varejo ou não importe o quão grande você seja, certamente você vai precisar interoperar com outros agentes. Então, quando alguém define um agente no GeneXus e o implanta no Globant Enterprise AI, por padrão ele já tem uma API, por padrão é Agent to Agent, ou seja, suporta o protocolo de Agent to Agent. Isso significa que esse agente, você pode utilizá-lo a partir da sua aplicação, mas também já está no mundo de poder interoperar ou permitir que outros interoperem com você de forma agêntica. Isso não é algo secundário. E se você quiser se expor, por exemplo, como uma ferramenta para outro lugar, para outros agentes, você também pode expor suas APIs, por exemplo, como MCPs. MCP é um protocolo de ferramentas e assim por diante. Quando você começa a adicionar essas pequenas coisas que precisa fazer, criar um agente, expô-lo como uma API, garantir que essa API tenha segurança, seja por token ou por OAuth, com diferentes protocolos, essa API também precisa implementar, digamos, determinadas cargas úteis para agent to agent ou para outros tipos de protocolos que possam surgir. E dá por exemplo, que o seu e-commerce esteja em conformidade com o Agentic E-commerce Protocol ou o Agentic Payment Protocol. Todos esses tipos de protocolos já são fornecidos por componentes embutidos que você está implantando nessa interface. Como tudo isso ficou muito complexo, nós criamos algo coeso, de forma que você não precise configurar manualmente cada uma dessas coisas. E esse Globant Enterprise AI, você pode colocar, como dizia o Fed, on-premise, nas diferentes nuvens com o seu cloud provider e próximo, digamos, dos seus dados, tanto quanto quiser. Você pode começar como a service ou pode continuar em cada um dos sabores, porque ele foi feito como infraestrutura, como código. Não há dúvida sobre isso. Vejamos, por trás de tudo isso está o Globant Enterprise AI, que é onde posso acessar para ver o que realmente está acontecendo dentro do meu aplicativo. Posso entrar no console do Globant Enterprise AI e ver, por exemplo, o que está acontecendo com as solicitações que estão chegando. Posso ver o que os usuários estão acessando. Posso ver como o consumo de tokens desse aplicativo está chegando. Qual é a despesa em dinheiro que está chegando? Tenho todas as informações disponíveis para poder agir e tomar decisões sobre os ajustes que preciso fazer em toda a plataforma, toda essa plataforma. O que vamos experimentar é que essas informações serão cruciais para ter a evolução do meu sistema. Quero dizer,
Vou ter que avaliar se posso reduzir o custo, se estou sendo eficaz ou não, dos cerca de 90% que estou dando, quantas perguntas estou respondendo bem, se estou realmente respondendo bem ou não. E bem, aí entramos em um mundo de avaliações em vez de testes, talvez, onde avaliamos muitas coisas em tempo de execução que costumávamos fazer em tempo de design. E para isso, ter as informações é obviamente crucial. Tenho uma pergunta. Você dizia isso e acabei de pensar. Eu poderia, neste chat que tenho com a Travel Agency, ter o trace de toda a conversa e saber se isso terminou em uma transação, comprando uma passagem, um hotel ou algo assim. Ou seja, de algum modo eu tenho com isso todo o custo transacional que tive por consumir o LLM, a informação foi mantida e tudo isso. E ao mesmo tempo, qual é a taxa de conversão dessas conversas? Certamente vejamos, por meio das informações que temos disponíveis no Globant Enterprise AI, podemos ver todas as solicitações que se originaram de um determinado usuário e também podemos eventualmente nos engajar como uma ferramenta do agente em direção à transação para confirmar a compra. E em nosso aplicativo também podemos acessar o histórico ou um identificador de sessão desse chat que podemos deixar como dados adicionais dessa compra para saber se ela foi feita por meio de uma conversa que se originou no chat ou se foi inserida diretamente de outro lado. O que estou dizendo é que não se trata apenas de uma rastreabilidade técnica da solicitação, do token, da ID e de tudo isso, mas de uma rastreabilidade comercial. Tá? Então, se eu começo uma conversa aqui, ela me custou tudo isso. Eu tive todo esse tempo e no final ela acaba em uma transação comercial que tem uma determinada contribuição de valor. De certa forma, ter todos os dados significa que você pode se basear no que Gaston estava dizendo. O agente funciona ou não funciona. Uma coisa é se é divertido ou não. Se é lucrativo ou não, é outra. É isso mesmo? Bem, deixe-me resumir o que estávamos falando. Genixus Next, por um lado, nos oferece uma IDE agêntica para que possamos aprender muito mais facilmente a desenvolver usando Genixus e também facilita a vida dos desenvolvedores. Por outro lado, nos permite construir soluções agênticas. Tudo isso em um ambiente controlado e seguro, graças à IA da Globant Enterprise. Esse é um bom resumo? Excelente, espetacular. Vamos supor, Guskar, que tenhamos convencido os clientes de que essa é a oportunidade e que podemos oferecer a eles uma solução para seus negócios. O que eles precisam fazer? A primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar em GeneShoes.com Next. Lá vocês podem baixar o ID e também baixar esses exemplos sobre os quais estivemos falando. Divertir-se, Learning by Doing, descobrir o Genixus Next, o Globant Enterprise AI, o desenvolvimento de software agêntico, como ele é desenvolvido e o que se pode chegar a desenvolver. E depois dessa experiência que cada um tem que viver, virar-se e olhar para o seu negócio e dizer: bom, se esta é a tecnologia, se este é o estado da arte, se é aqui que desemboca um pouco toda essa história do Globant Enterprise AI, como posso usar isso no meu negócio? Acho que depois que você começa a jogar o jogo, começa a ver as oportunidades de forma muito mais clara. Então, de algum modo, aquela névoa do será que é por aqui e aquela AI Paralysis by Analysis começam a se dissipar. É por aqui. Por isso, o meu convite, genixus.com Next, divertir-se e learning by doing. Aproveitem. Bem, e para encerrar, temos um passado de 35 anos que garante o quanto já avançamos. Também temos um presente concreto, oferecendo aos nossos clientes a possibilidade de construir os aplicativos que o contexto exige. E eu gostaria de saber um pouco sobre como vemos o futuro. Bem, na verdade, estamos liberando tantas coisas hoje que, para mim, servem para se preparar para o futuro. Primeiro, porque falar de futuro hoje é muito arriscado, mas existem algumas coisas que acredito que já começam a acontecer. Primeiro, em relação ao Genixus Next, acredito que pelo menos no futuro próximo, a combinação de Neurosymbolic AI, ou seja, a união de inteligências, a inteligência simbólica destes 35 anos mais a inteligência generativa, será o que vai potencializar este Nexa que começamos a construir e todo um conjunto de agentes que estamos desenvolvendo em torno dele. Esses agentes fazem parte do Globant Enterprise AI e vão colaborar para construir software cada vez mais rápido, que é a nossa visão com Future Proofing. Esses agentes vão continuar trabalhando,
Se há algo que posso dizer sobre como eles vão seguir construindo software, é que será através desses agentes e, ao mesmo tempo, utilizando a base de conhecimento. Eles vão acumular cada vez mais conteúdos dentro dessa base de conhecimento. Áudio, vídeo, texto, toda a informação multimodal. E, a partir daí, vamos continuar construindo software. Cada vez mais isso vai se mover, como dizia o Nicholas, para algumas coisas que nós, humanos, também estaremos construindo de forma proativa. Vai haver uma agêntica que estará trabalhando por nós 24/7 em algum momento. Alguns já estão fazendo isso. Estamos trabalhando nesse sentido. Ainda é imperfeito, mas o desenvolvimento de software caminha nessa direção. O caminho é a construção através de uma inteligência coletiva, uma inteligência que combina pessoas, robôs, agentes e sistemas inteligentes avançados. E isso também é um pouco do que está por vir para o que precisa ser construído. Toda vez que isso acontece, essas coisas se juntam. Quando eu estava observando o que aconteceu há algumas semanas sobre novos protocolos que permitem que agentes façam compras de forma autônoma, percebi algo interessante. Junta-se um cliente, por exemplo, poderíamos usar um chat GPT com um comerciante e um meio de pagamento para realizar compras por nós, de alguma forma. Lembra que durante muito tempo falávamos das super apps alguns anos atrás? Pois bem, o ChatGPT e todos os grandes clientes de chat vão se transformar em super apps globais e altamente integrados. Isso significa que temos novos canais onde podemos vender nossos produtos. Se eu for um varejista, vou ter que vender no ChatGPT, na Cloud, no Gemini, na Microsoft. Então, por um lado, acho que uma grande transformação será sobre experiências. Em outras palavras, hoje, como toda onda tecnológica, no início estamos tentando usá-la mais do que qualquer outra coisa em processos que otimizam o que já estávamos fazendo, o que já sabíamos como fazer. Mas a verdade é que o que os LLMs não vão me ajudar a fazer é criar novas experiências. A verdade é que os últimos protocolos foram criados pelo homem. As últimas interfaces bem-sucedidas foram construídas pelo ser humano. Por quê? Porque os LLMs são muito bons em construir aquilo que já sabemos fazer. Eles sabem traduzir o que já fizemos, não o que está por vir. Então, na verdade, existe todo um mundo de experiências a serem construídas. E, por outro lado, algo que também vai acontecer mais cedo do que tarde é a conexão com o mundo físico. A conexão com o mundo físico dessa agêntica que hoje já estamos tendo, por isso eu dizia, está atrás de um chat, atrás de uma interface que fica oculta, atrás de processos, atrás de uma tela digital e interativa, seja ela qual for. Nós vamos ver isso cada vez mais por trás ou como o coração de diferentes robôs. E quando digo robô, não me refiro apenas a humanoides, mas a todo tipo de robótica, de alto custo, de baixo custo, que realmente conecte a inteligência com dados reais. Então, isso conecta várias coisas de que já tínhamos falado em outro momento. IoT, robótica, agêntica e automação inteligente avançada. É isso que eu visualizo, que vem aí uma onda de ainda maior complexidade para construir sistemas enterprise. Porque, na realidade, em muitos casos, estamos eliminando as telas do meio e, portanto, a verdade é que pouco importa vibe codar um formulário, já que os formulários tradicionais simplesmente não vão mais existir no futuro. Assim como tivemos a era dos aplicativos e costumávamos dizer que tudo é um aplicativo, agora certamente tudo é um agente. Ele diz que esse é o agente que está fazendo isso. Vamos buscar soluções que realmente resolvam problemas e novas experiências. Quero uma experiência que faça isso e aquilo. Quero uma experiência que mude isso, que mude meu negócio. Não quero um agente. Ninguém quer um agente com certeza. O que você quer é afetar positivamente, impactar seu negócio. Então, resumindo, GeneXus Next é um novo IDE, multiplataforma em Windows, Mac e Linux. E o modo escuro. Não se esqueça. Sua feature preferida? Bom, ela também inclui o Nexa, um agente para desenvolvedores. É uma possibilidade de criar sistemas agênticos. Tudo isso em um ambiente controlado e seguro. Portanto, a última coisa que nos resta é convidar os clientes a experimentar GeneXus Next. Fiquem atentos porque vamos lançar muito conteúdo a partir de amanhã até dezembro, que é o Globant Converge, onde teremos um dia exclusivo dedicado às plataformas. E finalmente, a partir de amanhã, você verá o webinar de Gonzalo Echagüe, onde mostraremos GeneXus Next em ação. Então, muito obrigada e deixo vocês com o Nicolás.
Bem, amigos, quero encerrar esta apresentação sobre o lançamento do GeneXus Next com a mesma pergunta com que comecei. Para quê? Neste caso, para que a comunidade GeneXus vai usar o GeneXus Next? A resposta é muito curta. Pelo menos o que eu gostaria é que eles o usassem para que as empresas clientes da comunidade GeneXus possam adotar a IA o mais rápido possível. Esta é uma oportunidade que é agora. Minhas recomendações são: façam o download do GeneXus Next o mais rápido possível, comecem a usar e ganhar experiência nisso de criar agentes, de criar soluções agênticas, mas sobretudo para se divertir tanto quanto eu me diverti em usá-la nesses dias. Muito obrigado.